Hoje eu vim aqui só pra te dizer: é hora de sorrir e para de sofrer. Deus estende a sua mão, te levanta desse chão, fazendo de você um novo alguém cheio da unção. Sei que estás aqui, porque não suportou tanta angústia e tanta dor, mas hoje tudo vai mudar. Deus vai agir e transformar sua vida hoje. Ele vai mudar. Levante as suas mãos, o que passou, passou. Deus mandou embora, então comece a adorar. Lance a vida no altar, Ele quer te ajudar. Jesus quer hoje ainda sua vida transformar. Sei que estás aqui, porque não suportou tanta angústia e tanta dor, mas hoje tudo vai mudar. Deus vai agir e transformar sua vida hoje. Ele vai mudar. Sei que estás aqui, porque não suportou tanta angústia e tanta dor, mas hoje tudo vai mudar. Deus vai agir e transformar sua vida hoje. Ele vai mudar. Vai mudar. Sei que estás aqui, porque não suportou tanta angústia e tanta dor, mas hoje tudo vai mudar. Deus vai agir e transformar sua vida hoje. Ele vai mudar.
Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 13º módulo Combatendo a Ansiedade com o tema principal Perder para Ganhar. Serão 5 dias de entendimento e capacitação para vencer este gigante que vem anos e anos assolando a nossa vida. Em nossa sociedade, somos bombardeados pelas ideias de sucesso e realização. Mas quando falhamos, quando nossos sonhos são desfeitos ou quando sentimos que estamos perdendo o controle das coisas, ficamos sem saber o que fazer ou como agir. A Bíblia ensina que, por vezes, perdemos para ganhar, não coisas materiais, mas aquelas que sucesso algum podem comprar. Acompanhe agora este grande propósito e aprenda a lidar com as perdas. Meu irmão e minha irmã, iniciamos em Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 17. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho. Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. Abraão, em vários momentos de sua vida, tomou decisões espirituais importantes e difíceis. Deixar a sua terra, entregar o seu filho. Não foi fácil ou simples assumir que ele precisava perder Isaque ou deixar a terra dos seus pais. Mesmo assim, ele o fez. Abraão não sabia, porém, é que tudo o que ele viveu o preparou para algo sublime aos olhos de Deus. Da mesma maneira, Deus quer nos levar a uma vida completamente entregue a Ele, confiando nele e renunciando a tudo por Ele. Ele deseja aperfeiçoar a nossa fé, e isso muitas vezes implica perda. Talvez nos perguntemos o que vai acontecer agora conosco nestes momentos de caos. Só Deus sabe. Mas podemos ter certeza de que, para muito além da dificuldade, o poder da sua graça nos sustentará e se aperfeiçoará na nossa vida, para a glória dele. Lembre-se, não existem grandes homens e mulheres de fé, mas homens e mulheres que têm um Deus grande. E neste primeiro dia trago para a meditação e reflexão o livro de Gênesis, capítulo 22, versículos 9 a 18. E a palavra diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então no céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas
todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Uau! Pôs Deus Abraão em prova. Este relato da prova incrível de Deus e da obediência inequívoca de Abraão ilustra a misericórdia de Deus, sua provisão e, novamente, sua intervenção de realizar as suas promessas para o seu povo. Veja bem, meu irmão, minha irmã, diante ao caos no qual o mundo se encontra nos dias de hoje. Abraão amarrou a Isaque, seu filho. Isaque era certamente um jovem nessa ocasião, perfeitamente capaz de resistir a seu pai, se assim quisesse, mas em total submissão a Deus e obediência a seu pai, permitiu ser amarrado e deitado sobre o altar, assim como Jesus voluntariamente foi até a cruz. Um ponto importante aqui: e estendeu Abraão a sua mão. As Escrituras dizem que Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. E isto é fé. A fé de Abraão manifestou-se em sincera obediência a Deus. O lado oculto da verdadeira fé salvadora inevitavelmente se manifestará numa vida de obediência. Outro ponto também importante: agora sei que temes a Deus. Quando Abraão iniciou a execução do sacrifício, Deus viu que ele, no seu coração, consumara a renúncia suprema. O Senhor agora sabia que Abraão era um homem temente a ele, cujo empenho principal era fazer a sua vontade. Aqui a Bíblia não relata em nós fazermos a vontade do mundo, mas sim a vontade de Deus. E quantas vezes você tem renunciado à vontade de Deus? Quantas vezes você tem renunciado àquilo que Deus lhe propôs como uma vida transformadora e você tem optado a servir ao mundo? Uma outra mensagem importante para esse primeiro dia do 13º módulo: o Senhor proverá. Este nome é a tradução do hebraico Jeová Jireh, o Senhor proverá. Aprendemos da prova de Abraão que, primeiro, Deus às vezes prova a fé de seus filhos. Tal prova deve ser considerada uma honra no reino de Deus. Segundo, o crente deve confiar em Deus, que Ele estará presente, concederá a sua graça e tudo quanto for necessário em qualquer circunstância dentro da vontade divina. Terceiro, Deus constantemente realiza seu propósito redentor, restaurador, através da morte de uma visão. Isto é, Ele pode deixar acontecer em nossa vida coisas que parecem destruir nossas esperanças e sonhos. Quarto, depois de uma provação da fé, Deus confirmará, fortalecerá, estabelecerá e recompensará o crente. Quinto, para se achar a verdadeira vida em Deus, é preciso sacrificar tudo quanto Ele requer. Não adianta você selecionar aquilo que você acha que é bom, o que acha que é ruim. Tudo quanto Ele requer. Você já pensou em abrir mão do mundo, das bebidas, das falsas promessas que o mundo tem lhe prometido, confiado? Sexto, depois de um teste de sofrimento e de fé, o resultado final da parte do Senhor para o crente é que Ele é muito misericordioso e bondoso. Olha, a Bíblia nos diz que
porquanto obedeceste a minha voz. Assim diz a palavra do Senhor, por causa da sincera obediência de Abraão, do seu inteiro coração demonstrada na disposição de sacrificar seu filho, Deus confirmou sua promessa com ele, segurando o concerto feito. A semente que abençoaria as nações refere-se no sentido pleno a Cristo Jesus. Olha, eu não sei como está a sua vida agora, neste exato momento, mas saiba que, naquele momento, Abraão estava disposto a sacrificar tudo, mais do que tudo, seu único filho. O sacrifício naquela ocasião era de animais, era uma prática comum na antiguidade e, apesar de mais raro hoje, ainda é praticado por muitos povos. A disposição de Abraão em sacrificar seu filho demonstra sua obediência a Deus, a quem se submeteu como servo. No entanto, também se praticava sacrifícios humanos entre povos da época, e ainda hoje também se pratica, especialmente de crianças, infelizmente. Aliás, em nossa sociedade ocidental, milhões de crianças ainda não nascidas são sacrificadas por todo e qualquer motivo. Talvez em número muito maior em qualquer povo primitivo. Mas a palavra nos remete a submetermos como servos de Deus, abrirmos mão de tudo, sacrificar tudo que está ao nosso alcance. Dinheiro, mundo, os desejos pecaminosos, as orgias da vida. Ainda há pessoas, melhor dizendo, ainda há uma tribo, assim podemos dizer, ou povos, nações, que fazem sacrifícios dos filhos, cultuando aos falsos deuses, de animais, porque Jesus aboliu isso, mas algumas denominações religiosas ainda sacrificam. É totalmente errado. Mas eu tenho que trazer isso para você, que é uma forma de você compreender o que nós queremos lhe propor neste dia, nesta noite, nesta manhã ou nesta tarde. Eu não sei exatamente qual horário que você estará acessando, mas eu creio poderosamente que Deus tem algo surpreendente. Abraão viveu em um contexto de muitas idolatria. As pessoas haviam se esquecido do Eterno e ofereciam sacrifícios para deuses de madeira, de barro, metal. Todavia, ele decidiu buscar a Deus, ao Deus vivo, e o encontrou. Olha, meu irmão, minha irmã, e foi conhecido como um amigo de Deus. Abraão aceitou deixar a sua terra para ir em direção a uma terra desconhecida, Canaã, onde Deus o abençoou tremendamente, fazendo dele uma bênção. O que estava entre Deus e Abraão? Quando Abraão tinha 100 anos de idade, Deus lhe abençoou com um filho. Ele se alegrou tanto com este milagre, amou tanto seu filho, se dedicou tanto a ele, que Isaque pareceu ser o centro da sua vida. Isaque estava entre ele e Deus. Então Deus, querendo prová-lo, o desafiou a sacrificar seu filho. Mas ele provou que amava a Deus acima de todas as coisas e não o negou. Deus provou aquela ação. Ele impediu de sacrificá-lo. Nós já falamos aqui. O que estava entre Deus e a humanidade? Preste atenção aqui para você compreender essa missão, esse pensamento. Compreendemos entre
o livro de Mateus, capítulo 5, dos versículos 29 a 30. Naquela cruz, Jesus venceu o pecado e a morte, conquistando para nós uma vida de alegria e paz. Mas o que está entre você e Deus? O que você tem colocado acima de Deus? Será que são os prazeres passageiros desse mundo? Seus vícios? E seu emprego? A sua faculdade? As bênçãos que Ele tem te dado? Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas, assim como Deus e Abraão. Precisamos ser radicais em remover aquilo que está entre nós e Deus. E eu encerro este primeiro dia deste 13º modo Perder para Ganhar com o seguinte pensamento. Abraão decidiu oferecer Isaque e, como recompensa, Deus poupou o seu filho e ainda lhe abençoou grandissimamente, com uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e as areias do mar. Da mesma forma, no dia de hoje, se arrancarmos aquilo que nos atrapalha de buscarmos ao Senhor, Ele nos recompensará. E ainda nessa terra, nos dará vida em abundância e no mundo por vir também nos dará a vida eterna. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, este é um grande relato da prova incrível de Deus e da obediência inequívoca de Abraão. Jesus ilustra a misericórdia de Deus, sua provisão e, novamente, a sua intenção de realizar as suas promessas em nossas vidas. Que a palavra de hoje, Pai, nos toque profundamente para compreendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no centro da nossa vontade. Que a palavra de hoje nos edifique, que a palavra de hoje nos toque, que a palavra de hoje arranque aquela velha natureza humana, nos prendendo ao passado, aos desejos carnais, aos vícios das bebidas alcoólicas, do adultério, da prostituição, do uso de drogas, da mentira, da arrogância, da soberba. Que nesta noite sejamos capacitados através do Espírito Santo. Abrimos os nossos corações e pedimos para que o Senhor nos abençoe. Pedimos uma renovação de nossas vidas. Pedimos para que hoje, neste exato momento, que o Senhor determine o nosso relacionamento com a pessoa que estamos convivendo. Se é da sua vontade, que assim seja feita. Se não for da sua vontade, nos revele para que assim possamos viver uma vida transformadora. Sabemos que a destruição do casamento não é uma obra de sua vontade, mas queremos cumprir os seus desejos. Que nesta noite, que nesta manhã ou que nesta tarde, eu não sei exatamente o horário que este irmão, esta irmã, Senhor, estará conectado. Sejamos purificados e assim para que possamos prosseguir a carreira que nos foi proposta. Em nome de Jesus, pedimos que, assim como Abraão foi abençoado, que sejamos abençoados mediante a nossa renúncia dos desejos carnais, dos desejos financeiros e do nosso orgulho e da soberba e da arrogância. Que isso seja, seja afastado de nós. Os vícios, os prazeres passageiros deste mundo, a ambição do emprego, as cegueiras que o mundo nos oferece.
Que hoje seja ocupado em nossos corações, em primeiro lugar, Deus. Que Deus seja o nosso lustre, o nosso baluar, o nosso luzeiro, a nossa lanterna, a nossa estrela, o nosso alvo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.